Então, pessoal, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os termômetros. Então, o formato do termômetro que a gente conhece hoje, ele é basicamente o mesmo já há 300 anos. Mas o que acontece é que a evolução do termômetro ela foi bem lenta. O primeiro termômetro que surgiu, ele veio por conta da necessidade da gente conseguir quantificar a temperatura. Porque só essa análise sensorial, tipo, tu encostar numa superfície e dizer se ela está quente ou se ela está fria, não era suficiente para meios científicos. Então, foi necessário que a gente criasse um termômetro para medir essa temperatura. E esse primeiro termômetro, ele teve vários erros que foram sendo, digamos que, consertados ao longo do tempo. O primeiro termômetro, ele era preenchido com um líquido que era ou etanol ou vinho, e ele ficava aberto e continha ar dentro dele, né, por conta dele estar aberto. Então, acabava que, dependendo da pressão do local onde ele era utilizado, essa medição da temperatura mudava e também, com o passar do tempo, esse líquido ele ia evaporando, o que também acabava alterando na medição da temperatura. Então, ele teve vários erros e o segundo termômetro ele veio para tentar solucionar esse problema. Ele também era feito de álcool, mas ele era fechado para evitar esse problema da pressão. Mas mesmo assim, ele continha dentro dele o ar. Era um líquido, o etanol, mais ar. Estava contido dentro daquele tubo. E o que acontece é que na hora que esse etanol ele ia dilatar, o ar também sofria dilatação. Então, acabava que ele não tinha uma dilatação linear e a temperatura encontrada não correspondia com o que acontecia de verdade. E para a gente poder estabelecer um critério de temperatura, tu ter uma base do que aquele valor significa, que surgiram as escalas. E aí surgiram várias na Europa. Eles acreditam que no final do século XVIII tinha-se mais ou menos 27 escalas no território europeu. Mas acabaram que 3 ficaram famosas, que foram as que a gente conversou antes: Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Então, o que a gente tem? O Fahrenheit foi responsável por criar um termômetro muito parecido com o que a gente tem hoje. Dentro de um tubo, ele colocou mercúrio. E por que ele escolheu o mercúrio e não o álcool? O que eles observavam é que o álcool, como ele tem um ponto de ebulição de 78 graus Celsius, quando eles queriam medir a temperatura de uma superfície mais quente, acabava que o álcool não conseguia medir, porque ele entrava em ebulição, ele virava vapor a 78 graus. E o mercúrio não. A temperatura de ebulição do mercúrio é cerca de 300 graus Celsius. Então, ele funcionava bem melhor para esses casos. Então, o Fahrenheit criou um termômetro de mercúrio. Ele pegou um frasco bem parecido com o que a gente tem hoje, uma ideia de um tubo, e encheu de mercúrio e colocou para ferver. Para assim ele conseguir eliminar todo o ar que tinha presente junto nesse tubo. E aí assim ele fechou. Então, ele conseguiu criar um termômetro que não tinha ar dentro. E como não tinha ar, a dilatação do mercúrio ela era linear, porque só ele dilatava, mais nada dilatava. Então, assim, e usando a escala que ele criou, ele conseguiu criar um termômetro que media a temperatura de maneira correta, assim, que o que eles percebiam sensorialmente fazia sentido baseado na escala e na medição do termômetro. Porque como que um termômetro funciona? Um termômetro ele vai sofrer ou contração ou dilatação, dependendo da temperatura do corpo. Na hora que a gente pega o termômetro na gaveta de medicamentos de casa e aquela gaveta está a 25 graus Celsius, essa temperatura que o mercúrio vai estar marcando. Aí a gente pega o termômetro, coloca embaixo do braço e espera um tempo. Por quê? Porque esse mercúrio ele vai começar a entrar em equilíbrio térmico com o corpo. E assim ele vai dilatando até medir a tua temperatura. Passado esse tempo, ele chega nesse equilíbrio. E aí tu pega o termômetro e aí se tu tá com febre, o termômetro vai mostrar 38 graus Celsius, que foi quando o mercúrio, o termômetro, entrou em equilíbrio térmico com o teu corpo. Então, essa ideia de termômetro do Fahrenheit é bem parecida com o que a gente tem hoje. Os nossos termômetros, a maioria também são de mercúrio. E, além disso, o mercúrio ele tem aquele tom prateado, que também facilita bastante a leitura. Atualmente, foi por volta de 1970 que surgiram os termômetros digitais. Os termômetros digitais eles não funcionam dessa maneira da dilatação ou da contração de um líquido, mas sim através de sensores elétricos.
mas eles são bem menos específicos, assim, do que o termômetro de mercúrio. O valor que ele dá é bem mais aproximado, tanto que em hospitais, em consultórios médicos, os médicos e profissionais da saúde tendem a utilizar esse de mercúrio porque ele é bem mais preciso. Então, os termômetros eles tiveram uma evolução bem lenta, mas atualmente eles são muito importantes para não só para medir a temperatura do corpo, mas também para conservação de alimentos, para tudo. Então, eles têm uma grande aplicação e foram muito importantes. Então tá, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente.